Moments after impact, when the screens go still, and the question is not if, but who and how. For the truth fractures, logs are cut, the trail is shattered, companies stand, people wait on the edge of what's at stake. Every action leaves a mark, even buried in the dark. The evidence never sleeps, never hides, never breaks. What was taken, what was touched, still. Homes to human lives, we shatter data to reason why. With CyberX, the truth is found when everything else breaks down. No stories, no assumptions, only proof. The evidence never sleeps. It survives the companies, for people, the truth stands firm when it matters most. Deleted doesn't mean gone. CyberX. Olá, muito boa noite a todos. Eu sou o Matheus Reis, sou cofundador da CyberX e mais uma edição das nossas lives, hoje falando sobre perícia forense no âmbito da Polícia Federal e de crimes digitais. Para isso, eu tenho a honra de trazer uma convidada, que olha, o currículo dela é tão extenso que eu realmente preparei aqui uma cola, porque eu não teria como gravar tantas informações. Ela é perita criminal federal recém-aposentada, especializada em informática e investigação de crimes cibernéticos. Ela é professora do ensino superior desde 1996, com atuações em universidades públicas e privadas. Formada em informática, matemática, administração, marketing digital e, mais recentemente, psicologia. Ela possui 2 mestrados, um deles sobre risco de atividade pericial e um doutorado em planejamento operacional baseado em gestão de projetos na Polícia Federal. Ao longo da maior parte da carreira, ela atuou na investigação de crimes de abuso sexual infantil, um tema tão delicado que nós iremos abordar hoje, e o que levou a aprofundar os seus estudos em psicologia e estresse pós-traumáticos em profissionais expostos a esse tipo de investigação, que nós sabemos que não é nada fácil, não é? A pedofilia é realmente um assunto muito delicado. E hoje inicia uma nova fase profissional como palestrante e escritora, com foco em prevenção, educação e impacto social. Além de tudo isso, ainda é mentora de carreira e auxilia na escolha de caminhos. Forma profissionais para atuarem como peritos judiciais, peritos particulares ou assistentes técnicos e também atua como mentora para concursos públicos, como se tudo isso não bastasse. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, seja muito bem-vinda, Andréia, é um prazer tê-la conosco aqui. Muito obrigada, Matheus, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, espero poder contribuir alguma coisa aí com o pessoal que está assistindo a gente. Alguma coisa com um currículo tão pequeno, Andréia, com certeza, não tenho nem o que dizer, né? Então, pois é. Nessa edição de live, eu quis trazê-la porque realmente eu já pesquisei um bocado sobre a sua história, né, sobre a sua força, a sua vontade de vencer, vindo de origem humilde, como ingressou na Polícia Federal. E hoje eu queria que você começasse falando assim de uma maneira mais abrangente, para que nós possamos adentrar nos temas, né, específicos. Como que hoje um crime digital ele saiu simplesmente de um noticiário, de um assunto que era visto na televisão como algo assim extremamente, oh meu Deus, na época dos meus pais, e hoje é uma coisa tão corriqueira e tão rotineira no nosso cotidiano.
A questão toda é que todo mundo hoje, no mínimo, tem um celular, né? No mínimo um, né? E aí a gente faz tudo hoje, assim, das crianças até as pessoas idosas. Então a gente está em contato com a tecnologia o dia inteiro, né? As pessoas ficam conectadas o dia inteiro. É um terreno muito fértil para quem quer cometer crimes, porque antigamente, vamos imaginar um cenário aí de roubo a banco. Tinha que planejar, tinha que ter o carro, tinha que ter as armas, não sei o quê. Hoje a pessoa está lá deitada de pijama. Muitas vezes a gente sabe que às vezes estão dentro dos presídios, né, com todo o tempo do mundo, cometendo crimes. Então, assim, hoje o que era uma coisa muito distante é uma coisa rotineira. Assim, é difícil você encontrar alguém que não tenha sido vítima de uma fraude, né, que tenha um clonado cartão, qualquer tipo, né? Porque todos são crimes cibernéticos, até esses que a gente chega, que foram os que eu trabalhei na Polícia Federal, que são crimes de abuso sexual via internet, que é uma coisa tão surreal que a pessoa pode estar em outro país e estar cometendo um crime, né, em outro canto, com uma criança que às vezes fala outra língua, com outra cultura. Então, assim, a gente não tem mais nenhum tipo de barreira, né? A gente não tem nada, basta uma conexão que qualquer um está sujeito. Então, é um terreno fértil, né? Tanto para quem quer cometer o crime, né? Como para quem também quer atuar nessa área, porque assim é um campo de trabalho que não tem problema, né? Se a pessoa se encantar por isso, ela tem várias formas de atuar. Eu sei que vocês aí dão treinamentos excepcionais, né? Eu acho que a gente sempre brinca, né? Aquela história meio Darth Vader, né? Você pode escolher para que lado da força você quer, né? Você pode ser para o lado ali que vai estar trabalhando nessa prevenção, você pode estar ali para o lado negro da força ali, que é o que a gente vai bater 6 horas da manhã na casa e falar Polícia Federal, bom dia, né? Então, é uma escolha que a pessoa tem ali com a tecnologia. Ou ela vai usar isso como prevenção, como segurança, ou ela vai usar para fazer o mal, para cometer golpes, crimes das mais variadas formas, né? Com certeza. Eu fiquei realmente impressionado que uma outra entrevista que você concedeu, você comentou que um pedófilo ele tinha toda uma maldade, uma malícia realmente de focar em crianças que os pais eram separados por ser um alvo mais frágil. Você podia contar um pouquinho dentro da sua trajetória extensa, assim, um caso que realmente, eu sei que é um assunto delicado, né, aquelas pessoas que realmente têm ali uma sensibilidade, mas Sim. que você realmente, assim, ficou impressionado, que te chocou bastante, imagino, de vários casos da sua carreira profissional, por favor. Esse foi um caso bem interessante. Se você me permite, eu vou contar um pouquinho antes até de como foi a apreensão, porque isso ocorreu em Brasília. Eu estava trabalhando lá e era uma operação, né? Obviamente, quando a polícia vai, é que já tem os indícios ali, já sabe, né? Você não vai bater na porta aleatória de alguém, né? Então, já sabia que havia algum tipo de situação. E nessa casa, o computador não estava lá. Então, a pessoa alegou que tinha encaminhado para manutenção. E foi encontrado um HD escondido dentro de um armário. E aí a gente fez a apreensão, né? Apreendeu esse equipamento, levou para a perícia, né? Fez todos os procedimentos ali de cadeia de custódia, etc. e tal. E, na verdade, era um HD muito antigo. E lá tinha conversas da época do Orkut, só para vocês terem uma ideia, e tinha lá 2 abusadores conversando. Um era o dono desse HD e o outro era uma outra pessoa. Então, eles estavam contando vantagens a respeito de como que eles faziam para aliciar essas vítimas, né? E um deles, ele falou assim, eu prefiro crianças de pais separados, porque pela falta do pai, porque assim, eles têm preferências também, né? Eles podem ter preferências pelo sexo feminino, pelo sexo masculino, uma faixa de idade, um prefere bebês, outro prefere crianças muito pequenas, outro prefere adolescentes, então eles sempre têm uma preferência ali. E ele tinha preferência por meninos, e aí ele falou que ele preferia meninos que viessem de lares desfeitos, onde não tivesse uma presença masculina, porque era mais fácil ele chegar ali como uma figura de autoridade, como um pai, né? Teve vários casos desse tipo. Então, ele só focava em crianças que, de alguma forma, ele descobria que era filho de pais separados. Isso é muito fácil, né? Você pega a seguir nas redes sociais, você vai ver se
criança só posta foto com a mãe, meu pai veio me buscar final de semana, né? Então, assim, é muito fácil. Engenharia social é muito, muito eficaz nisso, né? Em 5 minutos você consegue desvendar todo o perfil da pessoa. E nessa mesma conversa, o outro, eu prefiro meninos ricos, porque ele vai ter, ele não vai contar para o pai, porque ele vai ficar com vergonha. Daí o outro, eu prefiro meninos pobres, porque eu dou um presente, alguma coisa. Na época ainda não era tanto como hoje tem créditos em jogos, tal, né? Então ele falou, eu dou uma bola e está tudo resolvido. Então eles sempre vão buscar na fragilidade. Então, assim, é impressionante, né? Por isso até que eu fui estudar psicologia, porque não é muito questão de tecnologia. Muitos que eu fiz casos eram pessoas, às vezes, até meio analfabetas, assim, você via pela escrita, né? Mas a malícia, a mente para o crime, ela é uma coisa surreal, né? Então, eles pegam essa fragilidade. Ou nessa mesma situação, eu prefiro meninas que sejam, isso me marcou muito, ele falava assim, prefiro meninas que sejam feinhas. E aí o outro, por que você quer menina feia? Ele falou assim, não, porque a menina feia, ela não está acostumada a receber elogios. Então, se eu elogio, eu quebro uma barreira. Então, a menina, sei lá, ele usou essa expressão, a menina tem um nariz feio, um nariz grande. Fala, nossa, que nariz lindo. Ela, não, mas todo mundo fala que meu nariz é feio, fico me apelidando de tucano, sei lá, não sei o quê. Não, mas é muito... Nossa, olha que... Você é exótica, você... Então, assim, ele aproveitava da fragilidade da menina, na beleza, para também chegar. Então, assim, são N possibilidades que eles encontram da fragilidade da criança. Uma criança tímida, uma criança que mente muito, né? Então, eles ficam assim, essa criança ela não tem moral nenhuma. Então, ela é tida como mentirosa. Então, é uma criança ótima para eu poder aliciar, né? Então... são N casos, assim, eu sei que pode chocar um pouco, né, das pessoas a respeito disso, mas é assim que a mente maligna pensa, né, nesses casos. Sim, o mais impressionante é que realmente é até uma própria pessoa da família, aquela pessoa que a gente nunca diz que tem ali um padrão, ou que a gente imagina que seja ilibado, e realmente uma pessoa que tem uma atitude tão repugnante quanto essa, né? E hoje, no mundo, né, atual, eu acho que é fundamental nós investirmos cada vez mais na segurança, até dentro das empresas, porque essas pessoas trabalham, elas vão ao supermercado, então é fundamental, na sua visão, investir em pentestes e saber quem são os colaboradores, uma análise prévia, antecedentes criminais das pessoas. Com certeza, Matheus, porque assim, muitos desses casos as pessoas cometem em casa, mas tem N casos que isso acontece dentro das empresas. Então, assim, muitas vezes a pessoa utiliza os próprios equipamentos da empresa para fazer isso. A gente fez N casos, assim, de situações que eram dentro do Exército Brasileiro, empresas mesmo né, do universo corporativo, da iniciativa privada, porque a pessoa entende ali assim, eu estou aqui, de uma certa forma a empresa investe em segurança, talvez não vão conseguir identificar que eu estou aqui, né? O cara com um pouco de conhecimento ali vai tentar burlar, mas muitas vezes eles usam até a própria rede, né? Dentro da própria empresa, ou muitas vezes, que já aconteceu também, por exemplo, a pessoa tinha um notebook corporativo, e aí levava para casa. E esse foi interessante, porque nem foi o funcionário, mas ele chegava em casa e deixava os filhos usar o computador dele. E aí o menino entrou nos sites, né, e tal, o computador foi infectado, e além dos dados da empresa, né, ainda teve essa questão toda da parte de abuso sexual infantil também. Então, é uma necessidade das empresas, e acho que a grande questão é a educação, né? Porque não adianta assim, eu sempre falo assim, não adianta você falar assim, é proibido acessar o site, né? É proibido fazer isso. Se a pessoa não souber as consequências daquilo, né? Teve um outro caso que foi bem interessante também, que a pessoa, essa história de compartilhar a senha, né? A pessoa, sei lá, eu sou amiga do Matheus e, sei lá, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, Matheus, usa aqui o meu computador, faz aí que eu tô com pressa, preciso ir no médico, sei lá, alguma coisa. Deixa o computador aberto, ou vai no banheiro, não trava, né? Sei lá, qualquer situação dessa natureza. Aí uma pessoa entrou no computador, isso aconteceu no Exército, né? A pessoa entrou no computador com a tua senha,
e pegou e xingou o comandante, né, e tal, e aí, assim, rebu, né, tipo, vamos expulsar, vamos exonerar o funcionário dele, não, mas não fui eu, não sei o quê. E aí, como que você prova? Tá com a tua senha, né, tá com o teu usuário ali, né? Então, assim, não é porque a gente está falando de crimes aí, sei lá, de natureza sexual, mas assim, de todos os tipos de crime, isso pode sair de qualquer lugar. Óbvio que as pessoas se sentem mais à vontade em casa, né, de noite, no horário que não tem ninguém, mas assim, a gente já pegou casos assim dentro de órgãos públicos que o negócio estava acontecendo durante o dia. Né? Então, nós sabemos, perdão, nós pode. sabemos que existe uma máfia de que, até envolvendo pediatras que eu pesquisei, né, me revirou o estômago que eles realmente vendiam fotos de recém-nascidos com fotos ejaculadas, e isso movimentava um dinheiro assim de pessoas doentes, pessoas repugnantes, eu não tenho nem palavras para descrever. Então, por isso que nós realmente, aqui na CyberX, sempre optamos pela conscientização. Nós estamos cá em Portugal, nossa empresa é portuguesa, no mês de novembro, uma parceria junto à Câmara do Porto, nós fizemos uma palestra educativa, dentre um dos temas foi a questão da superexposição dos pais. Então, essas pessoas com essa mente maliciosa, nojenta e repugnante, às vezes montam um quebra-cabeça e observam qual é o horário que o pai compartilha, o uniforme que o filho vai à escola, para que se ele torne ali, caso ele precise, né, ter essas informações com um fim nojento, ele Sim. faz isso. Então, é tão importante realmente nós investirmos cada vez mais na prevenção, tanto dos funcionários, realizar as auditorias, o pentest, saber quais sites estão sendo analisados, e cá na CyberX nós fazemos, além da parte de vulnerabilidade, damos os treinamentos com as legislações adequadas à União Europeia. Então, tudo isso para nós é realmente assim, não passa batido. Então, nós temos essa consciência, né, e trazer aqui ao grande público, né, essas informações e saber que nós podemos sim alcançar essas pessoas. Eu acredito que seja fundamental, basal, cada vez mais nós investimos nessa tecnologia, que as empresas estejam salvaguardadas, porque um pedófilo ali não está escrito na testa dele, eu sou pedófilo. Não. Muitas das vezes, você, como uma grande carreira, sabe que são pessoas assim que você, olhando passar na rua, você diz que é uma pessoa extremamente normal, você não diz que ela tem esse desvio, não é verdade? Sim, exato. Não, mas é assim, o problema é justamente isso, né? Porque muitas vezes são pessoas próximas, quando a gente está falando de casos ali reais, que você tem alguém da própria família, nessa questão de vender fotos, né? A gente tem os próprios pais, assim, teve vários casos aqui no Brasil que os próprios pais produziam conteúdo e vendiam, né? Então, isso é algo muito sério. Nessa questão de superexposição também. E aí a gente tem outros problemas que envolvem a questão da segurança corporativa, que é, por exemplo, a pessoa, sei lá, ela posta ali o seu crachá, ela posta informações da empresa, ela faz uma selfie ali no computador que tem algum dado ali atrás que o pessoal chega lá e dá zoom, né? Então você vai ter informações sensíveis, uma anotação que está na mesa. Então, assim, entender que assim, você pode não ter a visão maliciosa em cima daquilo, mas as pessoas, nem todo mundo é assim. E nessa questão também de vídeos, eu não sei se você chegou a ver, mas teve uns casos de mães que postavam fotos de filhos, né? Assim, a mãe super orgulhosa postando, e aí tinha o pessoal nos comentários que colocavam a minutagem. Então, colocava assim, 2,37, ou seja, nos 37 segundos, 0,42, sei lá. E aí você ia no vídeo, naquele momento, alguma coisa né, citava algum tipo de mente perturbada dessa a respeito. Ou, sei lá, a mãe estava amamentando, aparecia uma roupa íntima da criança, né? Alguma coisa, sei lá, aparecia a boca da criança, então, assim, a criança chupando um pirulito, alguma coisa. Então, assim, a gente entender que, para nós, aquilo é uma foto de uma criança brincando, é uma foto de uma criança chupando pirulito, é uma mãe amamentando, sei lá. Para quem não tem malícia, isso é extremamente normal, mas não é isso que a gente vê nas redes, né? Então, essas pessoas, elas se comunicam, e aí, assim, esse caso foi bem, acho que foi no ano passado,
a mãe viu que, tipo, um vídeo dela viralizou, né? E o que é o sonho de todo mundo que está nas redes sociais? Ah, viralizar, eu quero, né? E aí ela foi entender e começou a ver o que tinha de comentários ali. E era isso, era foguinho, era berinjela, né? Tem vários ícones que são usados ali e eles vão trocando isso, né? Então eles vão trocando esses sinais e eles se comunicam. Então, assim, uma pessoa comunica algo ali, coloca, sei lá, um pirulito, aí outro que sabe o que significa aquilo já faz conexão com aquele, né? Eles trocam materiais entre si e ficam à caça desses materiais que os pais postam porque querem, né? Então, assim, ter essa consciência de quando você posta alguma coisa, você não consegue pegar mais de volta. Você Sim. pode até apagar. Você acabou de postar, um segundo depois você apagou, alguém já pode ter copiado aquilo. Então, assim, se você não quer que seja divulgado nada, não publique. Verdade. Sim. Aproveitando, né, que chegou nesse ponto, você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre a questão dos logs, a rastreabilidade, a análise de dados, já que você já nos trouxe aqui de uma maneira tão rica, a questão das principais evidências, porque hoje em dia a gente sabe, né, eles têm um código próprio, né, os pedófilos, às vezes é o foguinho, é a berinjela, é o pêssego, que simula ali uma nádega, então isso tudo acaba, assim, sendo evidente para nós, não é muito difícil. O chat da UOL, já vi reportagens que falavam sobre ali que uma simulação colocava novinha, 13 anos, né? Nós sabemos que pelo Código Penal brasileiro a idade mínima para se manter uma relação íntima sexual é a partir dos 14 anos, antes disso já se trata ali de abuso de vulnerável. Então, fala um pouquinho para a gente, Andréia, por favor, sobre a rastreabilidade, a análise dos dados, e se puder contar, né, se for dentro desse contexto, algum caso que você observou que tentaram apagar e que você utilizou ferramentas da Polícia Federal e que, felizmente, não deixaram que essa pessoa, o pedófilo, passasse impune. O pessoal tem essa crença, né, que assim, se eu apagar, se eu usar uma VPN, sei lá, enfim, se eu usar qualquer artifício desses da área de tecnologia, eu estou impune, né? Isso, assim, desde sempre a gente sabe que não existe crime perfeito, né? Você pode fazer o que você quiser, mas em algum ponto isso acaba revelando, né? Você, sei lá, formatou teu computador, fez o que você quis, né? Sei lá, você pode ter feito todos os procedimentos. Mas, assim, não está só no teu computador, está em outros cantos. Você se comunicou com alguém, né? Até, muitas vezes, a questão de uma própria câmera de segurança num ambiente, né? Que hoje a gente tem câmeras por todas as ruas, pelos ambientes. Então, assim, pode ser difícil de rastrear um crime? Pode, mas impossível não, né? Então, assim, porque sempre vai ter algum rastro. E quando a pessoa comete algum tipo de crime dessa natureza, algum rastro vai ficar, né? E aí, assim, claro, a gente tem ferramentas na Polícia Federal, muitos profissionais que atuam também têm para recuperar isso. Tem algumas que são mais simples, tem outras que são mais complexas, né? Mas, assim, a grande questão se procurar bem, você vai achar, né? O que acontece é que muitas vezes você pode até passar batido alguma coisa. Mas, assim, se você tiver foco naquilo, se você sabe o que você está precisando, né, você vai encontrar, né? Então, assim, a gente tem várias ferramentas, uma delas que é bastante conhecida, que é o Celebrite, que é uma ferramenta que a gente utiliza na Polícia Federal, várias polícias do mundo utilizam, que é justamente você conseguir restaurar tudo isso, né? Só para, assim, para quem não entende muito da questão da perícia, né? A gente tem, vamos dizer, como que chega alguma coisa na polícia, né? A gente tem delegacias de crimes cibernéticos, por exemplo, lá onde tem agentes, escrivães, delegados que vão fazer as investigações. Isso pode ser um crime financeiro, pode ser um crime de abuso sexual infantil, pode ser alguma invasão de sistemas, enfim, qualquer tipo, qualquer natureza. Isso pode acontecer uma apreensão simples, então, assim, a gente vai ter toda a questão legal, né? Tem ninguém sai invadindo a casa de ninguém, mas você vai ter ali autorização judicial. O suspeito é o Matheus, então ele mora, a gente vai descobrir onde ele mora, qual é o endereço, quais são os hábitos dele e tal, e vai ser feita a apreensão, né? Porque, assim, aquilo que eu falei, a polícia não vai chegar na sua casa aleatório, né? Ou teve uma denúncia,
ou alguma coisa já se sabe, né? Então, assim, é muito raro você chegar e não ter nada, né? Assim, não fui nenhuma operação que cheguei lá né? Pode ser que a pessoa, foi o caso do rapaz, ele tinha tirado o notebook e levado para manutenção, mas mesmo assim a gente achou outros dispositivos que a gente fez a perícia neles, né? Então, ela pode ser uma apreensão simples assim, né? Que eu chego na sua casa, apreendo os equipamentos. Acontece também, eu já fiz casos, os primeiros que eu fiz foi assim, que a mãe estava suspeitando de alguma coisa e foi lá e levou o computador e o celular para a gente fazer. Então, a própria família achou que tinha alguma coisa estranha, né? Então também leva. E tem as grandes operações, que é o que acaba saindo na mídia. A operação, ela geralmente passa-se um tempo razoável, tem operações que levam anos para serem investigadas, e aí no mesmo dia, no mesmo horário, as equipes vão bater na porta desses alvos, né, no Brasil todo, ou até fora, se for o caso, né, dependendo do que for. Então, sei lá, uma operação que acontece no Acre, no Distrito Federal, no Paraná e no Goiás, né? Às 6 horas da manhã, nesses 4 lugares, vai estar chegando uma equipe que já sabe quem é a pessoa, se ali naquela casa tem arma, se tem cachorro, se tem cerca elétrica, quantas pessoas que moram, já se sabe tudo a respeito disso. E lá no dia da operação, você sabe o que você tem que procurar na casa. Então, assim, tem que aprender documentos, cartões, ou dinheiro que identificou, qualquer coisa que seja suspeita, sei lá, de lavagem de dinheiro, joias, alguma coisa que possa estar relacionada ao crime, e o tipo de equipamento. Então, por exemplo, eu já fui em operações que era de licitação. Então, a gente ia procurar ali computadores, obviamente, planilhas, listas, cadernos que tivessem ali alguma anotação que fosse interessante para o caso. Já fui, a maior parte delas, de abuso sexual infantil, então você vai procurar, além de equipamentos, máquina fotográfica, né, gravadores, filmadoras, CDs, DVDs, celular, computador, máquina, brinquedos, né, alguma coisa ali que possa estar relacionado com o caso. Então, cada operação dessas, ela tem, que foi até meu doutorado, né, que é usando a gestão de projetos para gerenciar uma operação dessas. Então, você vai aprender esses materiais, e esses materiais, eles vão ser coletados, lacrados, né, no malote. O escrivão vai lá relacionar tudo. Um celular, iPhone, modelo tal, não sei o que, nananã, um pendrive com o número de série e tal. Então, isso começa a cadeia de custódia. Esse equipamento que foi apreendido aqui é o que tem que terminar lá no final, depois com o laudo feito, né? Isso é encaminhado para a perícia, e aí o delegado, ou se for uma operação que foi o juiz, sei lá, a autoridade policial que encaminhar, vai encaminhar os quesitos. Então, ali vai ter as perguntas que o perito, como eu, vai ter que responder. Então, ali, olha, eu quero saber se tem imagens de crianças, existem tal, a pessoa usou VPN, houve compartilhamento, tudo que eles querem saber a respeito daquilo. E, a partir disso, a gente continua fazendo os exames da mesma forma. Eu não posso manipular isso aqui, eu faço uma duplicação pericial, e eu faço a perícia em cima dessa duplicação pericial. Então, é mantido a segurança, eu vou gerar os hashes para mostrar que não houve nenhum tipo de alteração, né? Então, o que chegou dentro desse equipamento, lá no final, se alguém precisar fazer a perícia de novo, o hash tem que bater, tem que ser a mesma coisa, né? E aí eu vou fazer os exames específicos para encontrar, para responder esses quesitos. E aí, um dos equipamentos que a gente tem é o Cellebrite, né, que a gente faz a duplicação pericial, faz todo esse processamento, faz análise. Então, se eu quero procurar vídeo, se eu quero procurar conexões, links, então, tudo que precisar eu vou fazer ali. E, a partir disso, eu vou confeccionar um laudo, onde eu vou responder aquilo. Porque quem é que vai analisar o meu laudo? É alguém da área do direito, né? Então, é uma pessoa que, muitas vezes, não tem conhecimento de tecnologia, ela entende do direito. Então, ela quer saber se houve compartilhamento, se eram crianças, o que foi feito, quem são as pessoas envolvidas. Então, as perguntas são muito objetivas, mas os exames são muito complexos.
porque esses dados, eles podem estar apagados, eles podem ter fragmentos, né? Eu já fiz perícias, por exemplo, que os dados estavam apagados, mas com os fragmentos ali eu consegui provar que em algum momento, né, porque era aquele emule ainda, né, que eles tinham utilizado, que o emule tinha sido instalado, que eles tinham compartilhado coisas, mas que quando eu fui fazer a perícia não estava mais disponível. Então, assim, tem vários equipamentos, a gente tem também um software que foi desenvolvido pelos colegas da Polícia Federal, que é o IPED, que é na mesma linha do InCase, né? A gente tem o FTK, tem vários equipamentos, softwares forenses aí que a gente utiliza para isso. Por mais que a gente tenha, que a gente chama de POPs, né? Que são os procedimentos operacionais padrão, nenhum caso é igual. Então, assim, se eu chegar e fazer um HD hoje com um caso, é da mesma operação, vou fazer um outro HD do mesmo caso, na mesma operação, os exames são totalmente diferentes. Então, o perito ele tem que ter essa inteligência de saber usar o conhecimento dele a depender do caso, né? Basicamente, eu não sei se eu consegui responder, se eu fui muito, muito profunda, e eu se falei demais. Não, que isso, tá perfeito, eu consegui compreender tudo. Eu acho interessante porque realmente tem que se haver um raciocínio da maldade, porque aqui Sim. Quando nós vamos fazer um pentest, fazemos questões que seja manual, ali que vendemos claramente a análise do scan de vulnerabilidade, porém um pentest manual. Então nós já sabemos a trilha que da cabeça do atacante malicioso, então nós já vamos ali fazendo exatamente esse caminho, né? Então nós já vimos que essa questão do arquivo morto hoje é um mito, né? Não existe arquivo morto, não existe apagar, sempre vai haver um rastro. Sim. E existe também, até uma pergunta minha, durante essas abordagens, algum criminoso que efetivamente disse que, ou teoricamente realmente não fez, nunca cometeu o ato, né, do estupro, do abuso, mas pelo fato de ter e sentir prazer naquelas imagens de crianças sendo abusadas, por si só já constitui um crime, correto, Andréia? Uhum. Sim, é porque o pessoal tem essa falsa crença que o crime só acontece quando tem a penetração, né? Do adulto, mas assim, a legislação é bastante clara. Então, você, por exemplo, colocar a criança para assistir um material, né, inapropriado, um material ali pornográfico, você fazer a criança presenciar situações, isso já é abuso sexual infantil. E isso é tão interessante porque tanto quem comete diz assim, não, mas eu nem encostei na criança, como se o crime online não fosse real. Ele deixa marcas da mesma forma do que um crime que foi presencial, né? A gente já fez vários casos dessa natureza. O abusador, ele nunca esteve em contato físico com a criança, mas não significa que ele não cometeu o crime. Da mesma forma, a gente tem a crença errada dos pais que falam assim, não, mas foi só online, não aconteceu nada. Mas assim, eu não sei se eu posso contar, mas assim, são casos bem complicados, Matheus, que, por exemplo, teve um abusador que ele nunca entrou em contato realmente físico com a criança, mas ele induziu a criança a abusar do irmãozinho e filmar, e ele ficou assistindo, entende? Então, assim, ele colocou uma criança para abusar de outra criança, e ele assistiu. Então, assim, vai dizer que você não tem culpa? Óbvio que você tem culpa porque você induziu a criança, ou colocar a criança para assistir vídeos que não são da natureza, ou o cara do lado de lá se masturba, faz alguma coisa. Um dos casos que não fui eu que fiz, mas foram colegas, o cara, ele tinha 150 escravas, né? Então, ele na época era Facebook, ele entrava lá em grupos de Hello Kitty, sei lá, de crianças, assim, ele fazia amizade, né? Ele tinha um perfil de criança, então ele conversava ali com as crianças como se fosse outra menina e tal, e aí ele começava, né, levava, geralmente é isso, né, eles nunca ficam só no ambiente, eles levam para outro lugar, não sei, não lembro o que era na época, se era MSN, não sei, mas sempre leva para um outro lugar. Então, se ele está no jogo, ele tenta levar para o chat, se ele está no chat, ele tenta levar para o WhatsApp, para ele poder ficar mais à vontade. E aí ele começava
eles não têm pressa, gente. Não é essa história assim, entrou hoje e vai fazer hoje mesmo. Não, às vezes eles ficam meses, ficam anos conversando com a criança até chegar no momento que ele tem essa liberdade. Então, um primeiro problema disso é que o pessoal fala assim, cuidado com estranhos. Essa pessoa não é estranha da criança, entende? Porque é uma pessoa que ela tem relacionamento todo dia, que ela conversa, que ela conta da escola. E esse cara, ele vai testando, daí tipo assim, sei lá, Matheus, deixa eu te mostrar o biquíni que eu comprei. Daí ele mandava uma foto de uma criança com biquíni, como se fosse ele, né? Matheus, me manda agora aí uma foto tua da piscina, sei lá. Aí a criança, na ingenuidade, a amiguinha, vai lá, manda, e isso vai escalando. Vai escalando a um ponto que a criança não consegue mais sair. E ela não consegue sair, por quê? Porque o pai falou que não era para falar com estranhas, que não era para mandar foto, e ela acreditou que era amiguinha, então começa uma chantagem. E esse cara, ele tinha essas escravas virtuais que todo dia ele pegava uma ou mais e falava assim, 8 horas da noite você esteja aí que eu quero fazer uma live com você. Ele pedia para a criança se tocar, fazer coisas e tal, né? E todo dia ele fazia isso. Então, ele abusou de 150 crianças sem ter encostado o dedo em nenhuma. E esse é um caso interessante porque foi durante o expediente, porque o que ele fazia? Ele era daqueles técnicos que vão no poste da parte de telefonia. Então, ele se conectava lá e fazia, sabe? Tipo, né, nessa parte, como se fosse um técnico de uma empresa de telefonia. E olha que interessante, esse caso eu acho muito, muito interessante, porque ele mostra que a criança ela não consegue contar para os pais. Ela tem um bloqueio, porque se ela for contar, o pai vai brigar e aí ela já para. Então, quando ela vai contar, ela sente que o pai já briga, já alguma coisa, ela nem continua. E uma das crianças, ela pediu para a tia para comprar um shortinho de dormir, que era, daí a tia achou estranho aquilo, mas por que você quer esses shortinhos de dormir? Não sei o que, foi que ela contou que a amiguinha queria ver ela com shortinho de dormir. E aí, com base nisso, né, foi feita toda a investigação e chegou nesse cara com 150 crianças no Brasil todo que estavam sendo abusadas. Então, ele produzia esses vídeos, né, e aí a gente tem a parte do abuso, que é essa, e a gente tem a parte da exploração, que é a venda desses materiais, que é milionária, como você bem falou, da questão de pediatras aí gravando. Então, é uma coisa muito complexa, que, óbvio, quem não é né, se choca com isso, mas são coisas assim, são casos reais que eu estou contando para vocês. Sim, realmente para eu estar aqui hoje, né, a apresentar, eu tive que me debruçar sobre o tema e eu tive que ter bastante estômago para poder ver situações que realmente, assim, eu confesso que eu não estaria preparado. Eu imagino o dia laboral, né, dos períodos que realmente precisam de um apoio psicológico, porque não é fácil, é realmente uma situação muito delicada. Então, por isso que aqui na empresa nós também realizamos presencialmente tem testes, e já aconteceu de nós irmos a emissoras de televisões muito famosas, no qual a senha estava colada ao lado do computador, então qualquer um acessava. Então, realmente, como você muito bem colocou, caso haja ali uma investigação, como é que você vai provar? Porque o rastro vai estar na tua responsabilidade. Então, realmente, assim, já vi situações no meu dia a dia laboral que realmente não tem uma preocupação de manter o seu usuário em segredo. É uma coisa realmente absurda. As pessoas não têm uma maturidade de cibersegurança, do risco que isso pode trazer. Então, trabalhar nessa área, para mim, é muito recompensante, imagino que para você também, porque nós realmente vemos as mazelas e as lacunas que as pessoas hoje dão vazão e que, por vezes, eu acho que é um assunto que não tem a devida relevância. Não é mesmo? Eu fico imaginar se realmente uma pessoa doente, uma pessoa repugnante, uma pessoa nojenta dessas esteja ao meu lado e eu não saiba, caso acesse utilizando, olha o problema que eu posso ter, eu posso ser preso por uma negligência da minha parte. Então, eu acho que é de uma suma importância que nós estamos a falar aqui hoje, né? Além de alertar os pais, alertar os adolescentes, que as pessoas não permitam a superexposição nas redes sociais. Infelizmente, essas pessoas existem, infelizmente, essas pessoas têm uma inteligência desenvolvida para o mal, para realmente ali fazer o roteiro da vida da criança, saber onde é a natação, onde é o balé, e realmente são marcas que, infelizmente, quem carrega sabe que vai levar para o resto da vida. Eu conheço pessoas que foram abusadas na sua infância, que desenvolveram vícios, né? Eu estava assistindo um programa
daquelas pessoas que são bem obesas, e vários deles, né, dos quilos mortais, e era assim, era recorrente. Quem quiser assistir vai ver. Vários deles relatavam que o motivo ali da supressão pela comida era um trauma de um abuso na infância. Então, são marcas ali que vão permanecer, que não há um metiolate, não há um remédio que cure. Então, vamos nos prevenir, vamos realmente ter a consciência, não é? Porque você tem que postar e saber qual é a intenção de postar. É realmente para ganhar um like, para mostrar o seu filho, é para mostrar que seu filho é bonito, quer fazer uma propaganda da pizzaria, que custo? Infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, a precaução é o melhor remédio. Então, é bem interessante essa questão dos quilos mortais, né? Porque a gente assiste aqui em casa também, né? Daí meu esposo chegou e falou assim, mas todo mundo que tem, né, que está obeso ali, geralmente relata isso. Mas a explicação psicológica para isso é que a pessoa, ela engorda meio que, é inconsciente, obviamente, né? Essa é a parte psicológica, mas ela engorda como forma de se proteger. Porque se ela criar aquela camada de gordura, um abusador não chegaria até ela, né? Então, é bem interessante a explicação psicológica. Muitas delas não se dão conta disso, mas ela acaba desenvolvendo ali um vício, né, com a comida, alguma coisa assim, como uma barreira de proteção. E realmente a gente tem todo essa preocupação, porque um dono de empresa, ele também é pai, né? Uma funcionária, ela também é mãe, né? Então a gente tem essa preocupação que não é falar assim, isso é interessante também que as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, né? Elas têm um receio, e é bem comum aquela história assim, não vou falar para não atrair, né? Mas se você não educar essa criança, se você não educar o adolescente, o teu próprio funcionário, você está sujeito a que essas coisas aconteçam. Então, assim, a melhor forma que a gente tem de segurança realmente é a informação, né? De você se preocupar em passar as informações corretas e preparar as pessoas para esses cenários, né? E aí a gente está falando, você vai levar o computador da empresa para casa, cuidado onde você vai acessar, né? Você vai colocar coisas pessoais suas no computador, né? A gente já fez caso que a pessoa, como eu falei, usava o próprio computador da empresa e foi descoberto ali fotos, inclusive, dos filhos dos colegas de trabalho. Então, a pessoa tinha como hobby fotografia. E aí falava assim, não, eu faço as fotografias da sua festa, sei lá, você vai dar um churrasco na tua casa, eu vou lá, faço, não sei o quê. Só que ele fotografava o evento e nos bastidores ele ia atrás das crianças que estavam no parquinho. E isso tudo, essas fotos todas estavam dentro da empresa, né? Estavam no CD lá dentro na época era CD, né? Dentro do computador corporativo. Impressionante mesmo. E cá nós sempre analisamos, quando vamos realizar, o fator humano, né? Porque nós sabemos que toda a questão da engenharia social, que o elo mais frágil da tecnologia não é um malware, não é um antivírus, não é um mal colocado, é o fator humano. Então, queria, por favor, André, que você falasse um bocado mais sobre a questão das redes sociais e como que, de uma maneira assim, um bocadinho mais sucinta, porque eu sei que é um assunto muito extenso, ele pode propiciar, dentro desse tema principal do nosso eixo da pedofilia, uma janela muito grande para permitir que o abusador chegue no seu objetivo. Hoje a questão das redes sociais, assim, a gente tem N problemas, né? Primeiro, porque as pessoas mesmo publicam, né? Então, eu tenho Instagram, mas obviamente é para trabalho, né? Mas assim, as pessoas, elas antigamente, as crianças queriam ser modelos ou jogadores de futebol. Hoje, se você perguntar, todo mundo quer ser influencer, né? Ou quer ser youtuber, né? Então, assim, as pessoas entenderam que as redes sociais, elas podem ser uma fonte de renda. Então, o limite ali entre o que eu publico né? E o que eu vou fazer para viralizar, ele é muito tênue. Então, tem gente mostrando tudo, todos os seus hábitos, tem N casos, né, que a gente teve na época da pandemia, de pessoas que estavam participando de reuniões e sei lá, estava nu, alguém a porta aberta, banheiro. Então, assim, a invasão de privacidade, ela é muito grande
e as pessoas não têm o devido cuidado nas redes sociais. A gente está falando de todas as redes sociais, inclusive se a gente for pensar no WhatsApp, então as pessoas compartilham coisas, né? Falam assim, nossa, olha que horror isso, daí sai compartilhando. Então, assim, o que eu entendo é que as pessoas não têm uma educação para o digital. Como que eu vou usar a tecnologia a meu favor? Sou super favorável que você use a sua rede social para crescer, para vender, para oferecer seus serviços, né? Mas, assim, a gente tem que ter noção do que está colocando ali. Ontem eu recebi uma notícia que a pessoa, alguém mandou assim, que a pessoa tirava foto, assim, fazia vídeo mostrando o sovaco. Fetiche sem fetiche. Fetiche. E a mulher parou de trabalhar porque ela faturou 2 milhões. Eu não sei se ela está mostrando só o sovaco, está mostrando outras coisas, mas assim, veja que nível a gente chegou. Então, assim, você fala assim para a pessoa, eu sou mentora de carreira, né? Eu falo assim, olha, você estude, né? Que você tem possibilidade de trabalhar, você tem um concurso público, né? Você tem como desenvolver isso. Aí chega assim, a pessoa nem sabe falar, nem estuda e está ali na rede social ganhando grana, né, com isso. Então, a gente tem, assim, uma situação que as pessoas entendem que a rede social é uma forma muito rápida de ficar rico, né? De ganhar dinheiro, de conseguir coisas, e aí tá valendo tudo. E nisso a gente tem as crianças, um dos últimos casos que eu fiz antes de aposentar era relacionado a essas dancinhas. E tinha muita criança, assim, de 5, 6 anos, que mal, obviamente, não sabia nem escrever, que estava lá dançando, e assim, milhares de seguidores, e aí uns falando, faz live, né? Aí assim, eu deposito R$1.000, né? Então, assim, você vê que a exploração, ela chegou na cara dura, né? Porque, assim, eu comecei a fazer o caso, e por um acaso, assim, eu estava investigando outra coisa, e naquilo me deparei com aquilo, daí encaminhei para a delegacia, e falei assim, olha, tem alguma coisa aqui. E aí eu comecei, olha, Matheus, eu parecia assim um formigueiro, sabe? Eu puxava um, vinha 10, 20, 30, daí eu ia um perfil, tinha mais, é uma coisa maluca, assim. Então, aí apaga o perfil, dali a pouco cria outro cheio dessas pessoas ali explorando uma criança, né? Fora os pais que estão ali incentivando essa criança a ser o influencer, a ser, enfim, é muito complicado, porque assim, como que eu vou falar assim, estude, se a pessoa vê que tem umas formas fáceis, né? Ou outros que descobrem alguma fragilidade nos sistemas e que aí vai lá, vai roubar o seu dinheiro do banco, vai clonar seu cartão, né? Então a gente tem esse caminho mais fácil, né? É muito fácil. Se você procurar nas redes sociais, você vai achar informação para cometer crimes. Tem ali gente explicando passo a passo, né? Como que você vai usar essa informação, né, para o seu benefício, para que você consiga realmente, né? É verdade, é verdade. Eu mesmo já vi um influencer que ele recebeu uma proposta de R$50 mil para que um fã, enfim, uma pessoa que o idolatra, lambesse os pés dele. E a questão dos criadores de conteúdo adulto está cada vez mais em alta, então é fundamental nós blindarmos, né, ao nosso público juvenil, infanto-juvenil, para que eles realmente valorizem e que, se caso decidam seguir pelo caminho da mídia digital, que tem uma malícia, por exemplo, vai à academia, não vai à academia pela manhã, posta à noite para realmente maquiar, para não ficar tão exposto. Nós temos um último tópico, André, a gente abrimos para o nosso público, que a gente nem viu o tempo passar. Hoje, a prevenção, você acredita que ela é muito mais custosa para as empresas do que ser pego com as calças baixas? Correndo? Como que você avalia essa questão? Olha, se a gente trabalhasse com a prevenção, vocês não teriam trabalho na cyberjustiça. Porque, né, se realmente funcionar, mas infelizmente não funciona, né, porque assim, as pessoas, prevenção, assim, me parece assim, que as pessoas acham assim, não, isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer com a minha empresa, e quando acontece, o prejuízo é tão grande, porque assim, muitas vezes a empresa vai à falência, gente, né, a imagem, por exemplo, de um funcionário que foi pego fazendo alguma coisa errada, né, ninguém quer saber se o cara é funcionário, qual que é a imagem? A empresa, né? Então, assim,
pessoal precisa ter noção que, assim, a prevenção ela é super importante, mas parece que as pessoas não se ligam. Isso é batata. Assim, a gente vê em questões de abuso sexual infantil. Você sempre acha que acontece só com o outro, que só acontece na outra família, que na tua família não acontece. A mesma coisa nas empresas, né? Ela acha que não vai ser invadida, ela não investe em tecnologia porque é caro, né? Porque, nossa, um sistema, se eu treinar, nossa, eu estou investindo tanto no Matheus, no meu funcionário, e se ele sair da minha empresa, né? Então, assim, tem que mudar essa mentalidade de que, assim, a prevenção é a melhor coisa, é o melhor investimento. Só que, assim, ninguém enxerga, né? Porque se a prevenção está funcionando, você não tem casos, né? Mas a partir do momento que for encontrada uma brecha, já era. Então, você, não sei se tu lembra, teve um caso em São Paulo de uma escola que teve, não lembro o nome dela, é uma escola que foi acusada de que tinha, estava havendo casos de abuso sexual infantil. Destruíram a escola foi à falência e depois de muitos anos descobriram que era mentira. Então, assim, você acabou com uma empresa, com uma família, por uma acusação que depois se viu que nem era verdade. Então, quando a gente faz os casos, você pode ver, a Polícia Federal jamais divulga o nome de quem está sendo preso, nada disso. Porque, assim, enquanto você não chegar no resultado, enquanto realmente não for provado que aquela pessoa é culpada, eu não posso. Ele é só suspeito. Tanto que quando a gente faz o laudo, a gente fala o suspeito, né? Eu não tenho como afirmar, não, o cara é bandido, safado. Não, é o suspeito, né? E se as empresas não se atentarem para isso, que vai acontecer quando acontecer, né? Que vai acontecer em algum momento, alguma falha de segurança vai acontecer, vai ser tarde demais, né? É verdade, nós sempre batemos muito nessa tecla, né? O que é mais caro hoje? Você estar prevenido, né? Eu não digo que é um gasto, investir em um pentest, né? Saber como está a maturidade da sua equipe, fazer um workshop de segurança para que as pessoas tenham essa consciência, fazer um treinamento, fazer um scan de vulnerabilidade, do que realmente ali você descobrir que é uma pessoa mal intencionada, infiltrada, você sofrer um ataque que vai gerar toda a reputação de anos de uma empresa. E felizmente, cada vez mais, nós já estamos há mais de 4 anos cá em Portugal, que a empresa foi fundada, eu como imigrante, quando tive a oportunidade de vir para estudar na Universidade do Porto, e estamos aí a atuar no Catar. Então esse ano estaremos no Vale do Silício, estamos rompendo barreiras geográficas com uma missão social tão relevante, tão importante da conscientização e levando a cibersegurança. Para nós é uma grande honra, né? Recebemos convidados tão especiais como você, e realmente a prevenção é hoje o melhor remédio, que é o que nós gritamos e falamos arduamente, né? Repetimos, e é isso. Gostaria de pedir a produção aqui, caso tenhamos perguntas, por favor, pode colocar na tela, produção. Sim. Você trabalha com, perdão, acabei por esquecer, você trabalha com mentorias também, né, que eu falei no início da live. Você pode contar um pouquinho mais como funciona esse programa, por favor, Andréia? Sim, a gente tem 2 tipos de mentoria. Uma, ela é voltada para profissionais na área que querem atuar como peritos, né? A gente não entra na questão de como ele vai investigar, de como ele vai fazer nada disso, né? Isso podem contratar vocês. Mas a gente trabalha com orientação de carreira no sentido de que aqui no Brasil a gente tem, não sei se Portugal tem também, a gente tem o perito judicial, que é um perito que não é da polícia. Então, o que acontece? É um caso, sei lá, vamos supor que eu e você brigamos, eu te xinguei tua mãe, você xingou meu cachorro, e a gente foi parar na justiça, né? Aí o juiz, ele precisa de um perito, por exemplo, de informática, que chegue ali e monte esse laudo, faça a investigação e diga quem foi o culpado, se foi André ou se foi Matheus, né? Então, com base, vai fazer um trabalho pericial normal, só que ele não é um perito da polícia, não é envolveu um crime, envolveu ali uma lida entre 2 civis, né? Então, esse perito judicial é uma oportunidade de trabalho, você se cadastra lá, e você fala, eu faço perícia para empresas, eu trabalho com pentest, sei lá, você pode dizer, cadastrar o teu currículo no que você atua. Eu faço perícias em celulares, enfim, redes, o que você tiver expertise. Você se cadastra lá, havendo a necessidade, o juiz ele te contrata, você recebe por isso, então tem lá
ele diz quanto que ele tem disponível, você propõe qual que é o teu honorário, você faz o caso e você se torna um perito do juiz. Então, a gente prepara esses profissionais para atuar como perito do juiz. Tem também um mercado muito grande, que é de peritos particulares, né? Então, eu tenho vários amigos que atuam com isso, com fraude, sei lá, alguém roubou o perfil do Instagram, não sei o quê, é como se fosse um detetive ali, né? Eu tenho colegas que fazem perícias em celulares, por exemplo, para fazer uma extração, R$ 4.000, R$ 5.000, né? Então, assim, tem muitos até eu conheço um que comprou um Celebrite para ele, né? Então, de tanto demanda que ele tem. Então, tem esse mercado particular e tem o do assistente técnico, que seria o perito do advogado, para ajudar ali nos casos. Então, essa é uma mentoria que a gente chama Profissão Perito, que a gente ensina como a pessoa criar o currículo, como se posicionar nas redes, como ofertar os seus trabalhos. Então, prepara para a pessoa atuar na área dela, não só informática, né? Psicólogos, qualquer área de formação, engenheiro, enfim, né? Para formar um perito sem ser de concurso. E também eu tenho a mentoria para concursos públicos. Então, no último concurso da Polícia Federal, a gente fez muitos aprovados, né? Eu tenho uma metodologia que eu criei mesmo, eu que desenvolvi, e o pessoal passou para perito de contabilidade, informática, física, genética, várias áreas. Então, eu tenho material e ensino a pessoa como estudar para esses concursos públicos que a gente tem no Brasil. Basicamente é isso, é bastante coisa. Bastante coisa. Aqui, por favor, escaneie o QR Code, né? Vai dar direto no site da Andrea, né? Parabéns, né? E realmente aqui em Portugal nós temos o solicitador, que caminha junto ao advogado, mas geralmente resolve ali uma questão que seja de pequenas causas e tenta mesmo ali de uma maneira mais harmônica conseguir chegar ali em um consenso entre as partes. Na CyberX nós temos também um perito que trabalha conosco, ele é do Tribunal de Santa Catarina, ele é da área forense e realmente presta serviço para nós, então a gente tem um bocado de conhecimento também, atuamos nessa área e sabemos como é um serviço tão essencial. Dito isso, né, perguntas do Miguel Dantas. Excelente evento promovido com a presença da nossa querida mentora André Stanker, pauta extremamente importante para o público que atua na nossa área, um prazer imenso ser mentorado por ela. Obrigado. Miguel é meu mentorando, a gente se conheceu num evento em São Paulo, hoje ele também está nessa área aí de tanto perícia judicial quanto de concurso público. Muito obrigada, Miguel, por sua presença. Perfeito, muito obrigado, Miguel, pela sua participação. Temos a pergunta aqui do Nuno Conceição. Em casos de exploração infantil, a rapidez é crítica. Como é que a perícia utiliza a recuperação de metadados e fragmentos de ficheiros, ou arquivos, né, em Portugal nós chamamos ficheiros, apagados para acelerar a identificação da localização das vítimas, né, geolocalização muito bem colocado, e evitar que o abuso continue em tempo real? Fantástica pergunta. Olha, aí tem várias respostas para isso, né? A depender do caso, porque geralmente quando chega esse material para a gente, é porque o crime já aconteceu, né? Então, assim, obviamente, a gente tem ali, na Polícia Federal, a gente tem os pedidos de urgência dos casos. Então, assim, o que vai depender? Depende muito da questão do tamanho desse dispositivo. A gente está falando, por exemplo, de um HD de X teras, né? Ou um celular. Então, assim, a gente tem o tempo para fazer essa extração, tem o tempo para processar essa informação e depois a gente tem a análise. Só para você ter uma ideia, o IPED, que foi desenvolvido aí pelos colegas da Polícia Federal, que é como em case, né, como FTK, ele já separa esses arquivos. Então, você chega ali, já está separado, assim, fragmentos de arquivo, arquivos com suposta nudez, né, sei lá, arquivos de internet, arquivos doc, planilha, ele já categoriza tudo. E aí você tem, a gente usa, uma forma que a gente tem, são hashes já conhecidos. Então, a partir do momento que eu fiz um caso que tem ali uma imagem, aquele hash ele é compartilhado com todos os peritos da polícia. Então, se aquela mesma imagem aparecer em outro computador, em outro caso, a gente já sabe. E a partir do momento que eu tenho material inédito dentro daquele computador, isso também alimenta essa base de dados. Então, a gente já vai fragmentando ali. O que acontece? Geralmente, os casos, a mídia, ela chega depois. Dificilmente a gente tem algo assim em tempo real. Então, assim, na verdade, a gente tem que
ser célere ali, porque se for, por exemplo, alguém da família, né, isso cessa, mas a partir do momento que você aprende aquele material, possivelmente naquela hora já se coloca a criança em salvaguarda. Só para você ter uma ideia, teve um caso que foi bem chocante, as delegadas que estavam trabalhando no caso são minhas amigas, e que elas receberam umas imagens receberam uma denúncia que um pai abusava de uma criança, né? Aí foi feita essa operação, né? Foi preso o pai, né? E foi foi apreendido esses equipamentos para fazer a perícia. Na perícia, descobriu-se que quem filmava era a mãe, que não tinha sido presa. E a criança falava, mãe, me solta, não sei o que, sabe? Então, assim, a equipe voltou, porque assim, imaginou, prendeu o pai, a criança tá salva, né? Sim. Chegaram lá, a mãe era abusadora também. Então, assim, outra operação vai lá e prende a mãe agora também, né? Então, assim, o tempo vai ser esse tempo que é o tempo que a gente vai precisar para fazer a perícia, mas, assim, dificilmente a gente atua em casos que está acontecendo online, né? Muito, tem esse time. Então, assim, no momento que se percebe que a criança está em perigo, né, atua-se, né? Não pode deixar. Não sei se era bem essa a resposta, Nuno. Sim. E de uma maneira geral, agora uma pergunta minha, quando vocês chegam ali no flagrante mesmo, geralmente o abuso, enfim, né, o pedófilo, ele assume ou ele sempre tenta ali uma desculpa, não foi hackeado, alguma coisa, como que se dá? De uma maneira geral, obviamente que a gente sabe que são situações diferentes. Sim. Teve um caso que eu estive presente nisso, que era um condomínio de alto luxo em Brasília, e aí a gente foi, assim, realmente, assim, era um padrão elevadíssimo, né? E aí a gente entrou, sempre a gente entra com 2 testemunhas do povo, então a gente pegou um servidor que estava indo para uma obra, um pedreiro, né, que entrou com a gente, e um outro morador do próprio condomínio, porque é isso, né? Aqui na Polícia Federal a gente tem isso. Você não pode entrar na casa de alguém sem a testemunha, porque é para mostrar que a gente fez tudo dentro do correto, que ninguém bateu em ninguém, né? Enfim, nada, por mais que dê vontade, né? Mas a gente bateu lá e era um apartamento muito pequeno, Matheus. Aí quando a gente entrou, tinha um colchão no chão e um sofá, não tinha espaço, né? Aí tinha uma cozinha, tinha o banheiro e o quarto dele, e também tinha um colchão de cada lado da cama, não tinha espaço para caminhar. Então, era assim, era um enfileirado de colchões no chão, né? E aí, 6 horas da manhã, o cara tá meio dormindo ali e tal, a gente falou assim, olha, a gente já sabe, né, a gente tá batendo aqui porque a gente já sabe que tem casos de... a situação é essa, a gente está atrás de material envolvendo crianças, você pode falar onde que está esse material, ou se você não falar, a gente vai revirar seu apartamento, né? Eu falei assim, não, meu notebook está aqui. Aí a gente tem um outro software que se chama Nu Detective, que ele faz uma varredura e ele já te mostra imagens ou vídeos que são passíveis de nudez, né? Ele faz por identificação de cor de pele. E passei naquele computador, não achei nada, e a gente olhou dentro do guarda-roupa, tinha um pendrive, e esse pendrive estava com criptografia. E aí é aquela história, o cara estava meio dormindo, eu falei, qual é a senha? Aí ele me deu a senha. E eu coloquei o pendrive, já fiz análise ali, tinha, assim, coisa de 400 imagens. De uma mesma criança, e isso é um padrão também, porque quando é uma pessoa que produz o material, ele não produz uma foto, ele produz trocentas mesmo, né? E tinha um menino só com a camisa, tava nu da parte de baixo, né? Era um menino, mais umas 400 fotos. Aí eu cheguei para ele e falei assim, quem é esse menino? Aí ele ficou meio assim, ele falou assim, é meu filho. Então, assim, possivelmente aquele apartamento dele, ele levava várias crianças, além do filho dele, porque qual que era a lógica de você ter tantos colchões no chão? Ele foi com a gente para a delegacia e ele falou que... Não, e tinha uma outra coisa também. Dentro da pasta estava tudo assim, categorizado, né? Então, ele tinha lá, assim,
tipo, 13 anos, né, não sei o quê, tava tudo categorizado. Aí ele falou assim, não, alguém deve ter invadido o meu computador, sabe? E ele foi no carro junto com a gente, era um funcionário alto escalão, e aí ele chegou na delegacia, ele ligou para a advogada dele, ligou para o trabalho e falou assim, eu tive um problema pessoal, não vou poder ir essa semana. Aí é uma pessoa com um emprego fixo, funcionário público, não sei o que, no mesmo dia ele saiu, sabe? Então, a alegação é essa, não tem nenhum que confesse, não tem nenhum que confesse, todo mundo é inocente, a gente só lida com pessoas inocentes, né? É impressionante, assim, você confronta o negócio ali, e ele falou que eram fotos inocentes do filho, mas por que tu vai tirar foto do teu filho nu? Uma por engano, ok, mas 400 fotos, sabe? Pois então, é por isso que eu te falo que a questão da psicologia, ela tem que vir ali, né? Do mesmo jeito que vocês fazem, tem que saber como que o atacante age para você entender Sim. o universo, né? Com certeza, eu falo bastante isso aqui para os nossos pentesters. A próxima pergunta do Jackson Pompeu. Celebrite, Oxine, São as ferramentas. outras. O Ávila é meu amigo, ele foi professor numa pós que eu dava aula, né, que também é feito, tem várias ferramentas, né, tem muitas ferramentas disponíveis aí para essa área forense. Sim. Nuno tem mais uma pergunta. Sabemos que a análise deste tipo de material tem um peso psicológico enorme para os peritos. A Polícia Federal já utiliza ferramentas de inteligência artificial para fazer uma triagem automática de imagens e vídeos recuperados, evitando que o perito... imagina aqui que não coube, mas no caso devia, pelo que entendi, que o perito novamente precisa passar por esse dissabor, né, para uma questão tão... A gente tem inteligência artificial, sim, como eu falei, a gente tem esses softwares que já separam por categorias, né? Então a gente consegue ali ter uma prévia do que tem, mas assim, a gente tem que realmente olhar esse material, né? Porque uma coisa eu falar assim, a imagem está ali, né? Eu não quero ver, né? Isso até foi um dos temas de uma das pós que eu fiz, que é justamente o estresse pós-traumático, porque você não viveu aquilo, mas você se traumatiza com aquelas imagens. Você não tem como desver, né? A partir do momento que você viu uma imagem, você não consegue apagar aquilo da mente. Aquilo se torna um trauma para os profissionais que trabalham, né? Mas, assim, tem essas ferramentas que agilizam, mas não tem como, sabe? A gente tem que ver realmente, porque o que acontece? Perguntas do tipo dessa, né? Mas a pessoa pode alegar que não foi ela que fez. Mas, assim, eu tenho que ver se aquilo ali foi produzido por ele, se houve um compartilhamento, com quem que houve compartilhamento, né? Porque não é só assim, a foto tá lá, ok, né? E aí, assim, é mostrar um padrão, é mostrar que ele teve acesso à criança, né? Então, são outros elementos que não só apenas a foto. E, infelizmente, a gente tem que ver. E é uma coisa, assim, que eu até ia trabalhar no pós-doc, eu ia fazer o pós-doutorado, acabei... Falei assim, não, acho que eu não... Chega, né? Assim, porque foi bastante traumático tudo isso. Mas uma coisa que eu tinha pensado em trabalhar era justamente porque essas pessoas, elas vão escalando os crimes. Então, muitas vezes, eles começam com pornografia adulta, depois eles vão para pornografia infantil, aí eles vão zoofilia, as parafilias, né? Ele vai para pedofilia, ele vai para zoofilia, ele vai para necrofilia. Então, assim, cada vez estava mais comum eu encontrar situações com animais, crianças e animais, sabe? Situações assim pesadas, né? De machucar a criança, de enfiar objetos. Então, assim, eu acho que a mente é tão doentia que aquilo já não excita mais e a pessoa precisa de coisas piores, sabe? Tipo, aquilo já não me dá mais prazer, então eu vou conseguir coisas mais macabras. Então, chega num ponto assim que realmente não foi uma nem duas, várias vezes eu tive que sair e vomitar, né? Assim, você embrulha o estômago, é impossível, sabe? É muito difícil de lidar. Mas a inteligência artificial está ali para ajudar, mas assim, o trabalho ele acaba sendo humano no final, né? A gente precisa ter esse olhar mais crítico, que a inteligência não vai conseguir desvendar isso. Né? Sim, é verdade. É verdade, até mesmo a questão de pessoas que trabalham com cadáveres, com tanatopraxia, existe ali, infelizmente,
uma gangue, eu não sei que palavra que eu posso usar aqui, que realmente vendem as fotos que abusam dos óbitos, dos cadáveres. Olha, sinceramente, tem coisas que são inexplicáveis. Acho que o Matheus caiu, né? Opa, vamos ver aqui. Voltamos. Machucou, não. Não, tô inteiro. Aqui são 11h10 da noite, estou um pouco cansado, mas vamos embora que o dia ainda é dia. David Silva está fazendo uma pergunta: como que as empresas podem fazer uma verificação eficaz dos novos colaboradores? Acho que essa era mais para vocês, né? Sim. Mas enfim, eu acho assim que obviamente, né, no caso do Brasil, a gente tem sistemas, né, que você pode pedir antecedentes criminais e tal, mas assim, da mesma forma, eu acho que as empresas podem usar as próprias redes sociais para investigar, né, esses profissionais, porque assim, teve um caso que eu fiz que também foi bastante interessante, que era uma pessoa assim, ele era um militar, né, de alta patente, e a denúncia que eu recebi, na verdade, foi de uma professora minha, que ela falou que essa pessoa convidava, ele tinha uma filha da mesma idade da filha dela, e ele convidava sempre para que ela mandasse a filha dela passar o final de semana com as filhinhas dele, né? E ela achou muito estranho aquilo e pegou umas conversas dele no celular da filha. E aí, chamando ela de linda, não sei o que, ela falou: o que um homem fica mandando mensagem para uma criança de 9 anos chamando de linda? E ela fez essa denúncia e eu fui investigar, né, para encaminhar para ter um documento ali, uma informação policial para encaminhar para a investigação, que na verdade o trabalho do perito não seria esse, mas eu me envolvi naquele caso. E aí, quando eu fui nas redes sociais dele, aberto, só tinha foto com criança, né? Então, assim, final de semana, não sei o quê, final de semana, não sei o quê. E aí, no Facebook, a gente tem como pesquisar o que a pessoa comentou, ele colocou numa menina, assim, ele escreveu em tailandês, assim, tipo assim, você tá excitada, alguma coisa assim, sabe? E, assim, o perfil todo dele era assim, eu me arrepiei toda. Eu falei, nossa, esse cara tem todo, né, todo o perfil, né, de um abusador. Porque ele tem a criança, que é filha dele, que ele está querendo trazer. Eu não sei o que deu a investigação depois, e até era a preocupação dela, falou assim, e se ele não for culpado? Eu falei, bom, a polícia vai investigar, se ele não foi culpado, ele nem vai saber que foi investigado, né? Sim. Mas a minha sugestão para que as empresas que tenham esse olhar, né? Hoje é fácil para você pesquisar, você pesquisa Sim. no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok, né? Se a pessoa não tiver perfil, o negócio é meio suspeito, né? Então, sim, assim, sim. Realmente, no LinkedIn, você vai ver alguma coisa e aí você tem os meios de perguntar, ficar de olho, comportamento, né? Porque a pessoa, de alguma forma, em algum momento, ela vai deixar transparecer alguma coisa, né? A gente tem que ter esse olhar, assim, é ruim você falar assim, eu vou ter que ficar observando a pessoa para procurar um crime, mas é melhor isso do que você entrar numa furada, né? É verdade. Aqui na empresa, eu até conversei com o meu sócio e disse que nós fazemos questão de passar por testes psicológicos. Temos uma psicóloga aqui do trabalho que nos apoia, porque realmente, né, enfim, conforme já disse, né, não está escrito na cara, uma pessoa doente dessas, né, isso pode ser chamar de doente, ou usar um outro adjetivo aqui que, por respeito ao nosso público, eu não posso falar, e acho até interessante, né, brevemente, que saiu na mídia não tem muito tempo, um homem de 42 anos que fazia lives de Pokémon, Capitão Haunter, que ali falava para a criança, vou te dar uma cartinha do Pikachu, e que ele pedia fotos em troca. Então, realmente, assim, olha, é só procurar que nós sabemos que existe mesmo, infelizmente. Temos mais uma pergunta, porque, Ricardo, como lidar com o júri da internet? Acho que é a questão das pessoas que atacam e julgam, né? Infelizmente, é complicado. Teve um caso recente agora, essa semana aqui, com um cachorro, né, que foi maus tratos. Eu não consigo nem ver todo mundo me marcando, mandando. E simplesmente, assim, né, toda a sociedade se voltou contra os meninos, que me parece que são da alta sociedade, que maltrataram, mataram um animal, né? Então, assim, essa questão ela é muito complicada, porque
eu não julgo ninguém, não é meu papel julgar, e isso sempre foi uma visão tanto do trabalho, porque meu papel é só mostrar o que está ali, a prova, e colocar, materializar aquilo num laudo. Quem vai julgar é o juiz. Eu nunca vou dizer que o cara, por mais que estejam as provas ali que ele é culpado e tal, eu não vou escrever isso no laudo, né? Quem vai decidir é o juiz. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade com isso, porque, como eu falei, o caso lá da escola, né? As pessoas julgaram, quebraram, derrubaram a escola e não era verdade. Então, assim, se a gente não, se não cabe a nós, a gente não pode julgar as pessoas, né? Então, assim, você encaminha para quem é que vai fazer essa investigação e realmente tomar cuidado com isso. Porque teve um caso também, gente, esse caso foi bem triste, que foi de uma operação nossa, que bateu na casa de uma família, né? Que era a questão acho que era de abuso sexual infantil. E quando bateram na porta, o menino se jogou do prédio. O menino tinha 10 anos. Ele achou que ele estava fazendo alguma coisa errada. E eu acho que nem era ele. Eu não sei que furdúncio deu, né? Mas, assim, quando a gente faz uma operação, a gente tem muito cuidado com isso. Da pessoa cometer um ato, né? Que pode ser contra os policiais ou contra ela mesma. Então, assim, casos, sei lá, bate na casa de um pedófilo desse e o cara pega, vai lá e faz refém à família ou se mata, né? Então, assim, a gente tem que ter a preocupação tanto com a prova quanto com as pessoas envolvidas, porque às vezes a pessoa, sei lá, fez alguma coisa que nem era o motivo do crime, né? E pode cometer algo. Então tem que ter muito esse olhar. Teve um caso também que a gente fez em Brasília, que tinha, assim, a operação saiu no jornal antes no momento da deflagração, né? E aí, obviamente, que as pessoas já estavam revoltadas porque era um caso de abuso sexual infantil. E aí, o que aconteceu? Como que você tira essa pessoa que está sendo presa da casa porque ela corre o risco de linchamento? E a gente, por enquanto, é suspeito. Lembra que eu falei? Ele não é acusado ainda, né? Aí, nesse caso, colocaram um casaco nele como se fosse da Polícia Federal. Ele saiu como se fosse um policial, mas ele estava sendo preso. Porque, assim, a gente não pode, a gente tem que cuidar da segurança, inclusive, de quem está sendo preso, né? Então, o júri da internet ele é bem violento, né? E muitas vezes as pessoas escracham outros sem saber direito o que é. Então, tem que tomar cuidado em apontar o dedo, né, se a gente não sabe da situação. É verdade, né? Que bom que você tem essa consciência de sempre respeitar a legislação, por mais que o sentimento pessoal às vezes aflore, como foi o caso do cachorro, que enfim, foi um caso mais um caso muito pesado da maneira que foi ali sucedido a morte daquele cachorro, como ele foi torturado, e já rola nas redes sociais o CPF, o endereço da família, o nome, e realmente assim me tocou bastante, porque eu amo os animais, eu tenho um cãozinho salsicha. Tem 3. Você tem 3? 3. Depois você manda as fotinhos. Estão por aqui, inclusive. O meu tá dormindo ali, roncando. E temos uma última pergunta para encerrarmos, da Luísa Medina. Qual ferramenta você usa para a perícia digital? Obrigada pela troca. Muito obrigada, Luísa. Antes de responder a Luísa, a respeito dessa questão aí do julgamento, né? A gente tem que tomar cuidado, porque, assim, um desses meninos que, obviamente, não tem a mínima noção, né, do que eles fizeram, né, sei lá, os rapazes, sei lá, né, que é um crime que eles cometeram, mas, assim, para um passo desse, para um rapaz desse cometer o suicídio, entendeu? Fazer alguma coisa, é um pulo, né? Então, assim, é importante que as famílias fiquem atentas, porque o que acontece? Esse caso aí, que a gente que estuda psicologia, a gente tem essa questão da psicopatia. Então, quando você vê uma criança maltratando animais, é um forte indício, porque ele começa maltratando animais para depois executar isso em pessoas, né? São os psicopatas aí, uma das linhas, é a questão dos animais. Mas, por exemplo, esses rapazes, eles estão com a vida lascada, né? Porque, assim, eu não sei que idade que eles têm, não sei se eles vão ser presos, enfim, mas a gente tem uma situação que isso pode gerar mais problemas ainda, né? Tem que ser julgado pelo crime que cometeu, ok, mas, assim, a gente pode ter situações aí
drásticas. A gente já teve vários casos envolvendo cyberbullying, que é também um problema seríssimo, né? Sim. Que começa nessa história. Chega um momento que a criança não aguenta e tal, e é por isso que a gente tem tantos casos de suicídio também, né? Mas deixa eu voltar à pergunta aqui da Luísa, acho que era, né? Sim, sim. Atualmente, Luísa, eu não estou mais na perícia. Eu aposentei em 2023, né? Eu já tinha cumprido 16 anos na polícia. E hoje a minha missão aqui fora é justamente essa questão de carreira. E eu tenho um projeto social ainda que eu estou trabalhando nele, que em breve vocês saberão, que é justamente nessa história da educação, da prevenção, da educação digital, né? Mas, assim, na época que eu usava nas ferramentas, a gente usava equipamento Celebrite, usava o iPad, e aí depende muito do tipo do caso, né? Porque a gente falou aqui só de abuso sexual infantil, mas, assim, eu me especializei nessa área, mas tinham colegas, por exemplo, que trabalhavam com a parte de hardware, sei lá, fraudes em equipamentos. Tinham outros que trabalhavam com a parte de código mesmo, né, de sistemas que estão ali de alguma forma manipulados, outros com crimes financeiros, outros com criptomoedas. Então, assim, para cada tipo de crime você tem ferramentas diferentes, né? E assim, a gente realmente tem uma estrutura muito boa na Polícia Federal, cada perito tem uma estação assim fantástica, todos os equipamentos. Eu trabalhava dentro do laboratório, na verdade, né? E ali tem os hardwares e tem os softwares, mas atualmente eu não trabalho mais com isso, só com essa parte mais de prevenção. Perfeito, Andréia. Olha, eu só tenho a agradecer pela sua presença. Já estamos aí 1h20, que parece para mim que foram 20 minutos somente. Próximas lives, estamos sempre abertos. Um prazer tê-la conosco. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, que ainda irão assistir, que vai ficar gravado. E enriquecedor o nosso conhecimento, né? Sabermos mais, apesar de ser um tema tão delicado. E é isso, convido a todos a seguirmos, a nos seguir nas redes sociais, nosso site cyberex.pt, né, conheçam o nosso portfólio, verifiquem os nossos serviços, nos acompanhem, leiam o nosso blog, estamos com forte presença nas mídias sociais, e é isso. Muito obrigado mais uma vez, uma excelente noite a todos. Muito obrigada pelo convite, qualquer dúvida pode me contactar no privado. Muito obrigada. Obrigado.